Doutora Ana Amélia, muito bom dia. Estamos ao vivo. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer receber os nossos ouvintes do nosso canal TV IAB aqui no YouTube. Em nome do nosso presidente Sidney Sanches, eu cumprimento a todos, principalmente nossos palestrantes. Sejam bem-vindos, desembargador Zé Luiz, doutora Patrícia, e o nosso querido colega de comissão, doutor Matheus Puc. Como vocês sabem, a nossa Comissão de Inteligência Artificial e Inovação tem realizado mensalmente eventos, né? E os últimos eventos nós sempre falamos sobre diálogos sobre inteligência artificial e iniciamos hoje, fizemos o olhar da academia e agora nós vamos fazer o olhar da Justiça do Trabalho. Não perca os próximos eventos, que nós vamos falar também da Justiça Federal e da Justiça Civil. Hoje, nós recebemos aqui o desembargador José Luiz Xavier, a doutora Patrícia Medeiros, que são integrantes do TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro, a quem agradeço desde logo a presença e a disponibilidade de trocar informações na casa do advogado aqui, a academia, né? Na verdade, a academia da OAB. Eu vou passar a palavra logo para o nosso desembargador, que é presidente do Comitê de Governança, Tecnologia da Informação e Segurança da Informação do TRT-RJ. Desembargador Zé Luiz, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Ana Amélia, obrigado aí pelo convite aí da Casa de Montezuma, poder participar dessa reunião com vocês, ainda que ela seja virtual, mas é uma satisfação muito grande revê-la aqui, rever a minha presidente Patrícia Medeiros, Matheus, que eu não conhecia, estou conhecendo aqui agora, enfim. Mas veja só, Ana Amélia, vocês botaram a gente numa fogueira, né? Falar de inteligência artificial, falar de justiça do trabalho, falar em desafio, tudo isso numa mesma frase é muito complexo, mas eu vou tentar aqui não decepcionar vocês. Bom, primeiro, Ana, eu queria mandar aqui um alô muito especial para a Aitana. A Aitana é uma modelo europeia, ela tem mais de 120 mil seguidores nas redes sociais. E sabe qual é o mais legal disso tudo? A Aitana é uma modelo criada a partir da inteligência artificial. Olha que bacana. Ela tem 120 mil seguidores e ela não é uma pessoa, ou pelo menos não é uma pessoa como nós somos, né? E ela foi criada por uma agência de publicidade exatamente para explorar os limites da inteligência artificial. Então, quem tiver a curiosidade depois de seguir o perfil lá da Aitana, vai ver que ela é uma jovem, até muito bonita, nas feições muito bonitas, algo em torno de 20 e poucos anos. Ela interage com todos os seus seguidores nas redes sociais. E o que é mais bacana, muita gente tem certeza que a Aitana é uma pessoa. Então, olha só, a inteligência artificial ela entra na vida da gente, a gente convive com ela e a gente não sabe que ela é ela, ou seja, a gente não sabe que a inteligência artificial é a inteligência artificial. E como é que a gente faz num mundo extremamente burocrático e programático como a justiça, por exemplo? Como é que a gente leva a inteligência artificial, que ela é uma... E aí você me permita usar essa comparação, né? A justiça ela é extremamente formal, ela é palatável, ela pode ser sentida na mão, se você estiver falando de processo físico ainda, mas o que é mais bacana, a inteligência artificial ela está num mundo que a gente não vê, mas a gente sabe que ela está presente. O CNJ, depois a Patrícia, se quiser, pode complementar essa informação, desde 2021, Ana, vem fazendo uma pesquisa anual sobre a inteligência artificial no Poder Judiciário. Essa inteligência artificial no Poder Judiciário, para você ter uma ideia, começou em 2021 e esse ano de 2023, exatamente nesse período do final do ano,
o CNJ está fazendo a sua terceira pesquisa. E olha que interessante. Na primeira pesquisa, 53 tribunais do país declararam, de 2021, 32 tribunais do Brasil, dos 90 e tantos que nós temos, 32 em 2021, disseram que tinham projetos de inteligência artificial, em 2021. Em 2022, olha a situação. 88 tribunais participam da pesquisa, 53 tribunais dizem que têm projetos de inteligência artificial, e esse número de projetos, que no ano anterior era algo em torno de 40, passa para quase o triplo. Em um ano, os projetos de inteligência artificial nos tribunais do Brasil, não foram todos, inclusive, tá? Eles saltam de 41 para 111. Eu estou curioso para saber qual vai ser o resultado dessa pesquisa de 2023, porque potencialmente nós poderemos aí, se estivermos seguindo a mesma proporção, passarmos de 200 projetos de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos no Brasil. E isso é fantástico, porque você percebe que nós temos uma demanda reprimida. O Poder Judiciário do Brasil, como um todo, esse trabalho não é diferente, ela tem, Ana Amélia, um gargalo, principalmente quando esses processos começam a andar do primeiro grau e eles vão subindo para as instâncias acima. Primeiro aqui no segundo grau, nos regionais, quando forem regionais, ou nos tribunais estaduais, que não tem essa divisão de regional, e depois, quando eles sobem, quando eles chegam em Brasília, onde vocês todos estão aí, Matheus, Ana Amélia, Patrícia, estão em Brasília agora, quando esses processos chegam no tribunal, esse gargalo aumenta de uma maneira muito grande, que os processos praticamente ficam emperrados. Por quê? Porque é o volume e o material humano para apreciar esse volume não é satisfatório. Você tem hoje muito mais processo do que você tem juiz. E nessa correlação de força, muito mais processo do que juiz, é natural que esses processos acabem atrasando. Não que seja o desejado, muito pelo contrário, não estou afirmando isso. Mas é natural que esses processos sofram um atraso. E aí, nessa esteira do atraso, a gente tem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal desenvolvendo um projeto de inteligência artificial, que é o famoso projeto Victor, que esse projeto ele faz uma pesquisa e desenvolve, Ana, toda uma... Ele trabalha para identificar os processos em que sejam temas de repercussão geral. Por que isso? Porque você conseguir identificar de antemão quais são esses processos, é muito provável que o caminho desses processos no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, seja de inclusão numa pauta temática única daquele tipo de assunto, ou daquele tema de repercussão geral. Então, você começa a otimizar o tempo para que esses processos tenham uma solução padrão, se é que eu posso dizer assim, mas, de qualquer maneira, uma solução pensada e construída a partir de um mesmo tema ou de um mesmo assunto. Isso vai levar a gente, Ana, para uma outra reflexão, que é uma reflexão que a gente precisa ter desde já. Porque na hora que a inteligência artificial cair com os dois pés no Poder Judiciário, a gente vai ter um misto de euforia e frustração, porque você vai ter a sensação que o teu processo foi julgado, mas é que ele foi julgado por uma máquina ou por alguém que não seja o juiz, que tenha criado um chamado algoritmo, olha que palavra bonita, nesses algoritmos onde você, através de uma fórmula matemática, produz um padrão que é repetido, um padrão que é desenvolvido, repetido, tantas vezes quantas forem necessárias. Então,
você começa, a partir daí, se perguntar, será que a inteligência artificial vai substituir o juiz? Essa é uma boa indagação. Será que a inteligência artificial... eu não tô trazendo a resposta, Ana. Eu só estou trazendo a pergunta. Eu também não sei a resposta. E talvez eu nem saiba, porque isso aí pode ser uma modernidade tão para frente que já não seja mais nessa nossa geração, vamos dizer assim. Mas o fato é que a gente tem uma possibilidade da interpretação de um caso a partir de um algoritmo onde vai ser proposta uma solução para aquela demanda específica ou para aquele tipo de demanda específica, e isso seria, na visão de muitos, o futuro do próprio Poder Judiciário. Então, vejam, a gente vai assistir de que maneira essa evolução, até que ponto a gente está disposto a atuar em conjunto, né? Toda a sociedade, não só o Poder Judiciário, obviamente, né? Atuar em conjunto para soluções que sejam para casos de pessoas, de vidas humanas, né? Que é a relação direta dos processos, onde uma máquina interfere nessa resolução. Vocês vão lembrar, recentemente, mas muito recentemente, um magistrado ele apresenta uma proposta de decisão onde, e olha só, hein, como é que é importante a interferência do advogado. O juiz vai ao chat GPT, que é um tipo de inteligência artificial que está sendo hoje muito divulgada, talvez seja a inteligência do momento. Aliás, a empresa que criou o chat GPT, Ana, é uma empresa bilionária, né? Recentemente, ainda, só fugindo um pouquinho do assunto, mas também tendo a ver com isso, né? O manager da empresa foi demitido pelo conselho. No dia seguinte, essa empresa perde bilhões de valor de face na bolsa, exatamente porque trocou uma pessoa. E por conta desse movimento do mercado, a própria empresa teve que rever essa demissão desse manager dela, recontratou o cara, e ele falou o seguinte: ó, eu volto, mas para eu voltar eu quero mudar o dinheiro. E a exigência para ele voltar era mudar o conselho, ele conseguiu mudar o conselho, e a empresa voltou no rumo e voltou a ganhar os seus bilhões, que assim, é inimaginável uma empresa de tecnologia ter bilhões em uma nuvem onde você descarrega a informação. E hoje você trabalha com muitos dados. E aí é que está. O juiz foi lá nesses muitos dados, fez uma proposta de solução de uma decisão lá dele para decidir um caso concreto, e aí o chat GPT resolveu... o chat GPT é tão inteligente, Patrícia, que ele resolveu criar uma jurisprudência que não existe. O chat GPT criou uma decisão, aliás, mais de uma decisão, na verdade, e aí, na intervenção do advogado da parte que foi a parte desfavorecida na decisão, ele descobriu que aquelas decisões que seriam atribuídas como acórdãos do STJ simplesmente não existem. Então, a inteligência artificial é tão inteligente e é tão artificial que ela criou uma decisão que não existe, e o juiz falou o seguinte: pô, galera, foi mal aí, tá? Mas a culpa é do estagiário, né? Na verdade, ele não disse que era culpa do estagiário, mas só faltou dizer, né? E ele justifica essa decisão, não é uma crítica ao magistrado. Eu tô comentando um fato concreto que virou, inclusive, por intervenção do próprio CNJ, o magistrado ele está sendo indiciado, está sendo sindicado, né, porque ele teria usado a inteligência artificial para dar uma decisão com a justificativa de precedentes que não existem. Né? E aí, na justificativa do magistrado, voltando novamente para a situação do chat GPT e o desafio que é, né, a inteligência artificial nos tribunais, Ana Amélia, e aí não só falando do nosso tribunal trabalhista, o meu e da Patrícia, mas dizendo o seguinte, que se a gente não começar a ter uma análise da intervenção da inteligência artificial, e aí
pensando em termos de ética da aplicação da inteligência artificial nas decisões do Poder Judiciário como um todo, enfim, e se quiserem falar especificamente dos trabalhos, sim, também. Até porque, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, que tem lá o seu projeto Victor, o Tribunal Superior do Trabalho desenvolve um projeto de inteligência artificial que é muito parecido com o Victor, que é o tal do BEM-TV, e esse projeto já vem sendo estudado e ele está sendo implementado no TST desde 2018, ou seja, nem é uma discussão muito nova, já temos aí 5 anos de aplicação do BEM-TV. E o que o BEM-TV faz, na verdade? Ele analisa todos os processos que estão no gabinete, é uma espécie de uma gerência de gabinete, que ele começa a identificar os processos por similitudes de matéria ou de temas que estão sendo levados ao TST para as suas decisões. Então, ele consegue, exemplo, casos de assédio moral. Ele consegue identificar, então, quais são os casos de assédio moral que estão aguardando julgamento no TST, e, a partir daí também, ele começa a reunir informações que vão levar à conclusão de como o tribunal deve se comportar em relação àquele tipo de decisão. Então, ele pega tudo que já tem decidido, por isso é que a gente fala de inteligência artificial, Ana, e a gente precisa lembrar que inteligência artificial ela precisa de dados, ela tem que ser municiada com dados prévios para que ela possa tratar, voltando na história dos algoritmos, para que ela possa tratar esses dados e fazer uma aplicação inteligente, gente. Olha só, a gente precisa deixar isso bem claro. A aplicação dos dados ela tem que ser de maneira inteligente. E por que ela é artificial? Porque esses dados todos são compilados por esse grande sistema de computação, eles são racionalizados na linguagem da informática, e o próprio programa da inteligência artificial ela propõe, então, uma solução para um caso. Bom, usando ainda o exemplo lá do magistrado do TRF1, que decidiu uma causa usando precedentes inexistentes do Superior Tribunal de Justiça, a gente, então, precisa fazer uma outra indagação, que é como limitar as decisões, ou como limitar o uso da inteligência artificial, talvez seja essa a melhor pergunta, como limitar o uso da inteligência artificial nas decisões que nós, magistrados, vamos propor aos nossos jurisdicionados, ao nosso público-alvo. Porque se a gente não trata essa questão previamente, na hora em que a gente usar isso em grande escala, a gente pode errar muito na mão. E aí, quando a gente fala, Ana Amélia, nesse caso do TRF1, será que outros casos como esse já não foram julgados e ninguém se deu conta disso ainda? Essa é uma outra reflexão que a gente precisa fazer também. E aí, se a gente já teve casos julgados com o uso de inteligência artificial, será que a justiça não cometeu alguma injustiça sob o pretexto de se cometer justiça? Essa é uma outra indagação que a gente precisa fazer. E nesse caso que a gente cometeu injustiça, a culpa é de quem, Ana Amélia? A culpa é do magistrado? A culpa é do sistema? A culpa é da lógica do processo? Como é que a gente atribui responsabilidades a isso? E talvez responsabilidades que a gente ainda nem saiba que aconteceram, né? Porque, volto a dizer, nós estamos no chamado admirável mundo novo, todo mundo está adorando a ferramenta, todo mundo usa. Eu confesso que ainda não usei, não uso, não sei se eu vou usar também não, tá? Mas, enfim, isso é uma questão mais para frente, mas fugindo completamente do tema que a gente está propondo aqui. Mas o fato é o seguinte, qual é a relação de... Você imagina, num tribunal,
o juiz propõe uma sentença pela inteligência artificial, aí o advogado interpõe um recurso usando o mesmo chat GPT, aí o outro advogado apresenta as contra-razões usando o mesmo chat GPT, aí vai para o tribunal para ser julgado e o tribunal, lá na sua composição colegiada, vem e diz o seguinte: olha, nós fomos lá no chat GPT e temos a solução para esse caso. Olha que coisa bacana, todo mundo usando o chat GPT. E aí, assim, talvez fique muito fácil, ou talvez fique muito sem graça a brincadeira toda, né? Porque você ter uma possibilidade de todo mundo meter a mão no processo e ninguém dizer absolutamente nada no processo, porque tudo foi dito por uma inteligência artificial, talvez não assim, descaracterize completamente o uso da ferramenta. Mas, enfim, isso é uma outra história. Aliás, Ana Amélia, Patrícia também, eu estava me preparando para essa apresentação aqui com vocês, aí eu lembrei de um filme. O filme é do final da década de 60, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme, olha que interessante, né? O ser humano manda os astronautas, os caras partem em missão espacial, aí botam um computador lá super, assim, daqueles top de linha mesmo. E aí, no meio do caminho, lá o computador fala assim: ó, agora vocês, eu não preciso mais de vocês. Eu é que vou dar conta desse negócio aqui, vou começar a matar todo mundo. E foi que o computador lá, o HAL, acho que era HAL 9000, se eu não me engano, depois quem puder me ajudar aí nessa história. E aí o computador resolveu o problema todo, assim: ó, eu vou eliminar o ser humano, que o ser humano só me atrapalha, eu vou tocar essa espaçonave daqui para frente e agora é tudo comigo. Então, vocês imaginam se a gente, usando, né, esse microcosmos do filme no Poder Judiciário, né? A máquina resolve falar assim: olha, eu não preciso mais de juiz, vamos eliminar todos os juízes, vamos eliminar todos os advogados, quem tiver problema, vem aqui, eu mesmo resolvo tudo, tem um guichezinho ali, você insere o teu cartão no autoatendimento, eu já vou dizer para você tudo que você precisa, você já vai sair daqui com uma decisão, já pode ir lá não sei aonde e resolver tudo. Enfim, tá solto, tá preso, tá casado, tá divorciado, é tudo na máquina agora, é tudo no caixa do autoatendimento. Então, nós precisamos, de fato, agora voltando, tirando um pouco aí a linguagem mais coloquial, Ana, buscar, na verdade, no que a gente fala, nos desafios da implementação da inteligência artificial, mas eu acho que a gente precisa interpretar, primeiro, quais seriam os impactos positivos do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, quais seriam os impactos negativos do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Eu acho que a gente precisa tratar muito e rapidamente da questão ética que envolve toda essa aplicação, assim, talvez delimitar que tipos de processo a inteligência artificial pode ajudar na solução daquele conflito, da solução do caso em concreto, e, principalmente, a gente entender que, como nós estamos usando dados de processos que já foram previamente julgados, e aí a gente tem que ter o olhar de futuro para a seguinte questão: casos de feminicídio, por exemplo, ou injúria racial, ou processos criminais onde se estejam sendo julgados pessoas por furto, roubo, morte, na questão envolvendo a etnia social. Imagina um país desigual como o nosso, onde praticamente o preto é o réu principal nas ações penais. Será que todo preto, então, seria condenado previamente por uma decisão judicial na área criminal só pelo fato dele ser preto ou negro ou de uma etnia afrodescendente? Aí usem o termo que vocês quiserem usar. Então, todas essas questões, Ana Amélia, elas fazem a gente refletir sobre essa
abertura que é hoje esse mundo novo que está diante de nós da aplicação da inteligência artificial. É muito fácil decidir processo. E é muito mais fácil ainda errar decidindo o processo. Eu posso falar isso para vocês com muita tranquilidade. Então, vejam, se é muito fácil o ser humano errar, imagina a máquina que o ser humano criou. Será que ela também não poderia errar? E a partir de uma possibilidade de acerto, ela erra. E qual é a consequência para esse erro de uma decisão de um chat GPT desse da vida aí que sugeriu uma decisão, que, no caso de um juiz aqui do Brasil, de uma decisão criando ou trazendo jurisprudência absolutamente inexistente. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, Ana, mas se vocês puderem me ajudar aí eu queria só trazer uma informação importante. O Tribunal Superior do Trabalho ele desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que a gente chama de monitor de trabalho decente. É só para completar mesmo aqui a minha fala. Eu estou querendo muito ouvir a Patrícia ainda. A Patrícia é uma especialista, sabia? Vocês tinham que chamá-la. Apenas ela vem aqui e resolve tudo. Mas, enfim, o Tribunal Superior do Trabalho ele tem uma iniciativa lá que é o monitor de trabalho decente. E esse monitor de trabalho decente, ele nada mais é de que uma tentativa de adequação daquelas ODS da ONU, que seria aquelas metas sustentáveis da Agenda 2030. Essa plataforma do Tribunal, Monitor do Trabalho Decente, ela analisa todos os processos que estão sendo julgados na Justiça do Trabalho a partir de alguns seguintes temas que são muito importantes. Primeiro, processos envolvendo trabalho infantil, processos envolvendo lei de cotas da aprendizagem, processo envolvendo violência no ambiente de trabalho, caso de assédio moral ou assédio sexual que seja. Então, essa ferramenta ela tem ajudado, auxiliado o Tribunal Superior do Trabalho a criar uma política pública, isso aqui é importante dizer, uma política pública de monitoramento desses processos, para que essa prática que envolve o trabalho infantil, o trabalho decente como um todo, trabalho análogo à escravidão, violência laboral, como eu disse aqui para vocês anteriormente, eles se enquadrem naquela, como é que fala? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, a número 8, se eu não me engano, que fala do trabalho decente. Então, vejam, já há o uso da inteligência artificial no monitoramento de processos do trabalho que tenham como tema central essa temática do trabalho decente, e essa ferramenta está ajudando o TST a desenvolver a sua política pública de intervenção nesses tipos de casos, principalmente propondo medidas objetivas que levem à desjudicialização desse tipo de causa, o que é importante dizer também. Então, Ana, eu não quero me estender muito, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. Eu não sei se eu extrapolei meu tempo, peço desculpas se eu extrapolei, porque eu me empolgo aqui na fala, Ana, e se deixar eu vou embora. Mas, enfim, é só para dizer, então, que a inteligência artificial hoje ela é uma realidade, não só no Brasil. Teve um caso, se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui, não sei se foi Colômbia, em que um juiz, decidindo uma causa envolvendo direito de família de menor, inclusive, ele usou o chat GPT no auxílio da decisão, e inclusive, a decisão foi até muito elogiada pelos próprios tribunais internacionais, se eu não me engano, da Corte de Haia, não tenho certeza, tá? Mas na Colômbia esse caso foi muito comentado, ou Bolívia foi muito comentado esse caso, exatamente porque a solução proposta foi uma solução muito adequada para aquele caso. Ou seja, eu dei aqui um exemplo que a aplicação do chat GPT não foi feliz, mas estou aqui encerrando minha fala dando um exemplo de uma decisão usando o chat GPT que foi muito feliz.
Então, vejam, a ferramenta está aí, a gente precisa se debruçar sobre os efeitos dela, quais são os impactos dessas ferramentas no nosso dia a dia, nas decisões que a gente precisa propor, mas, acima de tudo, tratando a questão com os dois pés no chão, sem paixão. Nós não podemos simplesmente achar que o chat GPT vai ser a grande solução para essa quantidade de demandas muito grande que nós ainda temos hoje nos tribunais como um todo, mas principalmente a gente precisa entender que essa ferramenta ela pode ajudar. E se é uma ferramenta que pode ajudar, usemos essa ferramenta para o auxílio, apenas isso. Bom, eu agradeço muito, Ana Amélia, pela oportunidade mais uma vez e estou aqui à disposição dos senhores. Muito obrigada, desembargador. Vou passar primeiro para o nosso colega Matheus Pupi para comentar a sua fala, que foi ótima. Obrigada. Muito obrigado, desembargador. Excelente fala. A gente sabe que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, né? Mas ela é uma ferramenta um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, ela requer uma evolução ali natural, né, que depende de muitos fatores, de fato, né? Eu digo sempre assim, a inteligência artificial ela foi criada lá atrás como se fosse uma criança. Então, tudo depende daquela educação que ela teve no começo, de tudo aquele a criação e tudo para depois para ver como que ela vai se desenvolver como um adulto, né? E que isso impacta muito. Então a gente tem todo aspectos a serem considerados ali que podem gerar de fato alguns problemas. E um desses problemas, obviamente, é que a inteligência artificial ela vem de dados, né? E dados são dados produzidos por nós, e nós, seres humanos, produzimos dados problemáticos, né? Via de regra da história, a gente tem dados enviesados, a gente tem dados parciais, dados preconceituosos, né? Historicamente. Quando você acumula tudo ali e extrapola a capacidade de processamento, às vezes você pode gerar tendências ali que podem atrapalhar o resultado final, né? Além de que a inteligência artificial ela também utiliza dados sintéticos, né, no treinamento dela e que podem influenciar nesse resultado de como ela decide, de como ela traz as informações, né, e que gera naturalmente, né, além dos dados sintéticos e de outras complexidades do modelo de linguagem, né, até mesmo os resultados equivocados, a famosa alucinação, né, que eles falam. Então, a gente entende que a inteligência artificial ela é uma ferramenta excelente, mas ela não substitui a inteligência humana por trás, né? Ela precisa sempre de um fact-check ali, de uma observação, de uma análise conjunta, né? O que pode ser muito útil no exercício da justiça, porque, querendo ou não, ela traz diversas soluções e acelera diversos processos, né? Pode auxiliar até mesmo na elaboração de decisões, eu vejo, mas desde que seja utilizada como uma ferramenta e não como um substituto, que eu acho que é aí que é o grande equívoco de boa parte das pessoas que estão enxergando aquilo ali como resolveu minha vida, né? Vou usar e acabou e eu não tenho mais trabalho. Mas não, é igual quando o Google veio, né? Que a gente utilizava para pesquisa antes as enciclopédias, depois o Google, mas e sempre no começo tem esse atrito natural ali da utilização, né? Mas de fato ela pode trazer diversos riscos, obviamente, igual aí o viés algoritmo, né? A falta de transparência, a falta de accountability, no caso, os impactos na justiça do trabalho também podem trazer impactos na questão da segurança dos dados, né? Na próprio tratamento ali de informações confidenciais, que eu falo sempre que a gente tem um dilema ali entre LGPD e uso de IA, porque primeiro que a gente tem a anonimização por default na ferramenta de IA, que aí, em teoria, não seria aplicável ao LGPD. Mas, do outro lado, a gente tem uma capacidade de processamento tão grande que qualquer dado pode se tornar identificável, né? Então, às vezes, fragmentos de informações podem identificar uma pessoa. Isso também pode gerar um risco altíssimo ali dentro do contexto do judiciário, porque às vezes pequenas nuances ela consegue já burlar a parte da anonimização dos dados e conseguir chegar de fato a uma pessoa física ali, identificar um dado pessoal, né? Mas de fato ela pode ser também uma grande ferramenta, igual já está sendo utilizado, que traz eficiência processual, né? A gente tem análise preditiva ali, para até mesmo uma utilização como jurimetria, né? De uma forma mais para os advogados, até mesmo para os magistrados, para
analisar melhor as decisões, equiparar melhor, ter um parâmetro mais adequado e também facilitar, às vezes, o acesso à justiça. A gente sabe que a decisão por meio de algoritmo não é algo novo, né? A gente, desde Leibniz, ele já vinha propondo ali um modelo de decisório com base na calculadora dele na época, baseado em algoritmo para o sistema de justiça, né? Então, assim, a gente está falando algo de 1700 e alguma coisa que veio evoluindo ali de uma forma agora muito mais exponencializada, porque a gente atinge um ambiente comercial, né? Mas só queria agradecer e excelente explanação. Acho que a inteligência artificial tem de fato, vai gerar de fato um grande impacto. A gente tem que balancear os impactos negativos e positivos, né? E chegar na melhor forma de usá-la como ferramenta e não como substituto. Matheus, obrigada. Desembargador, adorei o que você falou. É isso aí, tá? Para os nossos ouvintes, o desembargador Zé Luiz, desde o começo, estava com a gente na implantação do PJE no TRT1, né, no Rio de Janeiro, e o sofrimento foi dos dois lados do balcão, né, Zé Luiz? A gente sabe disso, né? E se tem uma coisa que eu estou temerosa, nem precisa estar, porque já está acontecendo, e você citou isso aí, Guardou, vou tirar vou para você, tá? E você citou que no nosso tempo de processo eletrônico, a gente discutia a multiplicidade de sistemas, que é exatamente o que está acontecendo com a IA. Você citou aí, tá? Começou aqui, começou ali, Rondônia, TRT de Rondônia, está lá na frente, né? Você sabe que eles têm projetos de IA avançados, e o CNJ chegou atrasado, né? E criou a plataforma Sinapse, né, Patrícia? Para botar tudo lá, né? Então, eu falo pela advocacia, mas falo também pelo jurisdicionado, né? O que está acontecendo? Quem usa IA aonde e para quê? Não é? Tá certo que se você for lá na plataforma Sinapse CNJ, você vai saber quem está fazendo o quê, quem está fazendo aonde, mas isso não é claro para a advocacia, né? Você citou o caso desse último caso agora do juiz que fundamentou a sua decisão numa juris fake, né? Ele não sabia que era também. Mas como tem advogado com inteligência natural, né? Ele foi lá pesquisar aquilo. Não, peraí, não é bem por aí, não, né? Ou seja, essa discussão que nós estamos começando aqui e a nossa objetivo aqui da nossa comissão, e dizer para os nossos ouvintes também que eu e Matheus estivemos representando o IAB na audiência pública do Senado Federal, Patrícia, que estava discutindo a comissão temporária que está discutindo o projeto de lei do Rodrigo Pacheco, né? E nós estivemos lá representando o IAB, e nós, respondendo as perguntas que nos foram previamente submetidas, a posição do IAB não dá para ter em termos de regulação, uma regulação preditiva. Nós temos que nos basear em princípios e diretrizes, né? E não perder o bonde da história, que eu acho que nós já estamos perdendo enquanto nação, né, Matheus? De não ser só consumidor de ar, né? Então, o medo, o receio do novo, como você comentou, né, Zé Luiz? O que está acontecendo na IA, no Poder Judiciário, né? Nós temos um monte de IA, né? Eu até queria ter tempo para botar o nome de todas, entendeu? Porque tem IA feminina, tem IA masculino, né? Tem todo um monte de nome de IA, né? E eu quero agradecer a sua contribuição, dizer para os nossos ouvintes que o TRT1 ele tem uma inteligência de tecnologia conhecida, né? O TRT1 ele foi o que mais sofreu na implantação do PJE, porque a presidência da época girou a chave para 74 varas
juntas, together. Quer dizer, não basta uma dar problema, tem 74 que tem que dar problema juntos, né? Nós tivemos o nosso algoz, né? E tanto para juiz quanto para advogado, foi uma descoberta, e o TRT conseguiu, da sua inteligência de TI própria, interna, né, desenvolver e solucionar muitos problemas que o CFJP não conseguia. Antes de passar para a nossa querida doutora Patrícia, que inclusive, viu, Zé, ela é membro da nossa comissão de A, porque ela se filiou ao IAB, e graças a Deus está aqui com a gente. Eu quero só contar uma coisinha para vocês. Já desde eu entrei num carro de aplicativo e eu reclamei que tinha demorado muito. Eu falei alguma coisa, né? A advogada fala muito. Aí o motorista me explicou o porquê. Era por conta do algarismo do aplicativo. Eu achei aquilo fantástico. A partir de agora, eu não chamo mais algoritmo. Acho o algarismo tão mais simpático, né? Bem, agora nós vamos passar. Obrigada, Zé, mais uma vez. Agora Eu nós que vamos agradeço, Ana, eu que agradeço. E agora eu vou ficar aqui ouvindo a minha presidente, Patrícia Medeiros. Ela é presidente do Comitê de Inovação? Não, da Associação de Juízes Trabalhistas. Ah, a Jutra. Ajuda. Ah, isso. Pois é, mas aqui nós vamos receber agora a nossa querida doutora Patrícia Medeiros, que é juíza. No TRT1, ela é vice-coordenadora do Comitê de Inovação e TI, né? E, como eu falei anteriormente, ela integra a nossa comissão, né? E a doutora Patrícia, ela é muito conhecida também no meio acadêmico pela sua contribuição na capacitação e no aprimoramento do conhecimento da comunidade jurídica sobre provas eletrônicas, né? Doutora, tem a palavra e muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Ana Amélia. Eu nem sei se eu vou conseguir contribuir muito depois das falas aqui, porque, na verdade, eu vou trazer mais perquisições do que qualquer fechamento, qualquer conclusão nessa temática. E eu me recordo, doutora Ana Amélia, que nós, acho que 2 anos atrás, participamos de um painel no seminário na Escola Judicial, com IAB e também pela Jutra, enfim, sobre inteligência artificial vilã ou heroína. E eu acho que é exatamente o que nós estamos debatendo aqui, né? Vilã ou heroína. Continuo sem respostas. Eu concluí na época, né, que não tinha resposta, nem seria vilã, nem heroína, e acho que continuamos 2 anos depois com as mesmas indagações, talvez com mais prática, né? Antes nós transitávamos mais nas hipóteses, né? Eram muitos projetos, somente no Poder Judiciário, mas não o implemento e nada que passasse perto do ChatGPT, né? Então, eu vou pedir... Primeiramente, vou fazer brevemente uma autodescrição, porque é protocolo, né? Não, já faz parte aqui do roteiro para não seguir muito. Sou mulher branca, de cabelos louros, estou com uma armação clara, de óculos claro, brincos, maquiagem e basicamente isso. E, novamente, agradeço a oportunidade e peço a gentileza para compartilhar a tela, porque, como disse o desembargador Zé Luiz, se deixar, a gente fala muito, né? A gente se empolga. Então, eu gosto sempre de compartilhar a tela, usar um slide, porque aí eu sigo um roteirinho, pelo menos mínimo, para não extrapolar muito. Então, vamos lá. Só me sinalizem se está aparecendo direitinho. Sim. Então, eu trago exatamente a imagem que eu usei naquela época, doutora Ana Amélia, né? Se seria uma vilã, uma heroína, que é a inteligência artificial além do bem e do mal, que foi uma palestra, esse é um slide de uma palestra proferida pelo professor Isaac Costa em maio de 2022, na Universidade de Lisboa, né? E continuamos com esses questionamentos. E é interessante, vou puxar isso daqui para cá, como o desembargador Zé Luiz mencionou, eu acho fundamental, até para os nossos ouvintes, primeiro a gente delinear o que é efetivamente IA, porque confunde-se muito ainda, né? O que é inteligência artificial, o que é automação, principalmente no Poder Judiciário. Quando nós tentamos pesquisar
o que nós temos de projetos de inteligência artificial, e aí eu me utilizei, sim, do ChatGPT, né, para ler todas as planilhas que eu tenho, né, em relação aos projetos de inteligência artificial, mas aí eu adianto que o ChatGPT que eu uso é o Turbo Plus. Então, assim, Prêmio Turbo Plus, tem um diferencial, como em tudo, né? E nós temos muitas automações, não tantas inteligências propriamente ditas. Então, para os nossos ouvintes aqui no YouTube, é importante, o desembargador Zé Luiz também trouxe isso, que a ideia fundamental, né, de que essa inteligência artificial, para ser enquadrada como tal, ela tem que receber inputs de dados inteligentes, né? Senão vai cair exatamente nessa situação da colega que passou para o estagiário, né, e proferiu uma sentença talvez não tão inteligente. Porque são esses inputs, são esses dados, essa alimentação de dados que efetivamente vão trazer algo positivo ou negativo dentro de um contexto, né? Será exatamente essa questão do output. Já sempre que tivermos uma ferramenta que aprende, que interpreta e que interage, né? Senão não estaremos sequer falando de inteligência artificial. Acho importante a gente contextualizar nesse particular. E aí eu gosto também de trazer, dentro dessa contextualização, porque nós falávamos antes, né, nessa revolução tecnológica, e eu sou uma entusiasta dessa questão, todos sabem, Justiça 4.0, tudo mais, mas aí eu trouxe uma leitura de 2016, do fundador do Fórum Econômico Mundial, que ele disse na ocasião que nós vivenciaríamos uma revolução tecnológica que modificaria a forma como vivemos, trabalhamos, nos relacionamos, uma transformação diferente de qualquer coisa que o gênero humano já experimentou antes. Isso foi em 2016. E aí falávamos de Revolução 4.0, Justiça 4.0. E hoje, né, quando nós falamos de inteligência artificial, não só no Poder Judiciário, mas na sociedade como um todo, já se fala em uma super sociedade inteligente 5.0. Por quê? Porque todos estamos vivenciando essa fusão dos espaços físicos e virtuais. Nós já não é uma mescla, é uma fusão, né? Nós já estamos no WhatsApp, estamos aqui virtualmente, estamos em Brasília, estamos, né? E uma mescla de interação, né? Que é enquadrada como uma experiência humana não mais online, sim on-life. Eu acho que dia nós estamos on-life, né? Nós não estamos não só online. Isso é muito profundo, né? A nossa vida está online, tudo nosso está online. E isso modifica, eu acho que tudo que estamos vivenciando. E como a doutora Ana Amélia mencionou, o desembargador Xavier também, e o doutor Matheus, em termos de poder judiciário, já no PJE vivenciávamos essa ruptura paradigmática da virada tecnológica, que exacerbou-se com a virtualização na fase pandêmica, né? Com tantas ferramentas tecnológicas nos auxiliando, audiências telepresenciais e tudo mais, que culmina exatamente no que estamos vivendo, né? Que são as questões atreladas à inteligência artificial, provas digitais, como a doutora Ana Amélia mencionou, que me são muito, muito caras, né? Mas também isso o CNJ tenta regulamentar, trazendo, e eu trago uma resolução especificamente que é de extremo relevo em termos de poder judiciário, que é a resolução 332 de 2020, que dispõe exatamente sobre a ética na produção e no uso da inteligência judicial no poder judiciário, né, que tem que ser sempre seguida, né, como se fosse um mantra, digamos assim, e que eu não tenho certeza se vamos conseguir seguir esses princípios basilares, né? E é isso que eu venho trazer também na minha fala. A doutora Ana Amélia já mencionou a questão da plataforma Sinapse, nem vou me debruçar sobre isso, mas é exatamente onde fica hospedado, digamos, né? Hospedadas todas essas informações. Trago também, como trouxe o desembargador Xavier, uma informação. Na época que proferimos essa palestra, doutora Ana Amélia, nós tínhamos 59 cortes com 64 projetos de IA especificamente, não automações. Em 2022, que foi o último estudo do CNJ, nós tínhamos 111 projetos.
E agora, no dia 30, os tribunais vão começar a trazer novas informações relativas a 2023, agora em dia 30 de novembro. Mas, em junho de 2023, já houve uma prévia, e nós tivemos a informação de que 159 inteligências artificiais, projetos de inteligência artificiais tramitam no Poder Judiciário como um todo, né? Então, nós vemos que realmente está num crescente, isso em junho, né, de 2023, quer dizer, quando efetivamente tivermos acesso a esses dados que serão fornecidos em 2024, sabe-se lá quantas IAs teremos, né, quantos projetos teremos. E em termos de justiça do trabalho, é interessante que também íamos, né, mais com desenvolvimentos naquela ocasião, doutora Ana Amélia, projetos pilotos, enfim. Em termos de TRT1, nós tínhamos, e eu fazia parte, não existia o subcomitê de inovação, que é atrelado ao CNJ, o subcomitê de inovação aqui do TRT1. Existia um grupo de pesquisas de tecnologia e inovação do TRT1, que eu fazia parte pela escola judicial. E eu me recordo que foi ali, né, que eu me interessei mais, não pela parte tecnológica, claro, mas mais pela questão de inteligência artificial, porque me assustei na ocasião, quando começamos a ter que apresentar, né, nossos posicionamentos em relação a essas informações. Era um projeto Opus, um modelo de IA na época, e aqui eu trago um painel do ramo, nosso ramo, Poder Judiciário Trabalhista, onde atualmente nós temos 22, atualmente não, em 2022, na última análise, né, 22 tribunais participantes, com várias inteligências, né, ou em tramitação, ou em fase de homologação, sabe-se lá, né, qual fase estamos agora, não temos, assim, efetivamente um acesso preciso, mas o que eu acho interessante, primeiro, né, é entendermos a motivação, são dados que estão no CNJ em relação a essas IAs de 2022, as motivações da Justiça do Trabalho para o implemento da inteligência artificial nessa seara, né? Primeiro, né, maior escopo, aumento de produtividade, é o primeiro escopo, assim, né? Depois a inovação, depois uma melhoria na qualidade dos serviços, redução de custos, atendimento ao cidadão, celeridade processual, índices de gestão e conciliação, né? Ou seja, num decrescente, que talvez também tenha que ser questionado, né? Qual efetivamente seria a motivação primordial que deveria nortear esses projetos, enfim. E aí eu trago exatamente as questões dos elementos reflexivos que já foram trazidos por todos aqui da mesa, né? A questão da regulamentação, não só em termos de poder judiciário, mas nosso projeto de lei aqui no Brasil, né? A questão da ética, que é, né, quem controla, né, essa inteligência artificial, e os benefícios e malefícios atrelados a esses nossos robozinhos, né, como dizem. E por que essa minha preocupação? Ainda quando participava desse grupo de pesquisa de tecnologia e inovação no TRT1, esse modelo, ele tentava identificar e coletar no PJE, como input para modelo, documentos, e, enfim, nós tínhamos que trazer, enquanto magistrados, para o pessoal da TI, o que seria de relevo e tudo mais. E tínhamos prazos, né, prazos limites, o desembargador Xavier sabe disso, nós temos muita questão de prazo, e é algo muito cauteloso, né? Por exemplo, na ocasião, isso foi em 27 de maio de 2021, acredito eu, não era possível que imagens fossem consideradas como dados, tá? E eu imaginei assim, mas nós estávamos naquela fase já no implemento, em outubro de 2021, do PJE, com a possibilidade de inserção das mídias digitais. E aí eu já parei e falei, mas como assim, então, né? Se imagens não são dados, né, que podem servir para input, eu acho que ali já podemos verificar talvez uma falha, né, de inserção de dados. Enfim, para aprendizado. E a outra grande, né, perquisição na época
foi trazido por todos vocês aqui, que é a questão da adequação à LGPD e ao acesso a esses dados, né? Essa publicidade, perdão, endoprocessual, destinatário das partes, né? Como é que ficaria isso, já que também o Estado juiz pode colocar dados em visibilidade restrita, como sigilosos, por exemplo? Será que efetivamente esses dados que estão, porque eu consigo colocar em visibilidade restrita só para mim, né? Quem efetivamente vai, somente eu e a minha assessora? Então, quem efetivamente conseguiria ter acesso, e essas imagens também não, né? Então, essa foi uma preocupação que eu tive e continuo tendo, né? E aí eu trago o robozinho exatamente nessa noção que o aprendizado da máquina no cotejo da extração de dados me preocupa muito, em todos os aspectos, né? Não só no que vai ser trazido, né? E o que efetivamente pode ser trazido e como vão ser lidos, e, eventualmente, como podem ser não só analisados, mas como até vazados, né? Tudo isso envolve essa questão dos dados. E aqui eu trago exatamente essa situação, né? Do PJE Mídias, onde ficam hospedadas todas as nossas audiências telepresenciais, que são via plataforma Zoom, né? Isso foi até um aluno meu que inclusive, é um advogado antigo, né? Mas é um entusiasta da tecnologia, ele tem uma preocupação muito grande, me traz questões muito, muito interessantes, até porque ele lê todos os livros de inteligência artificial, eu acho fantástico sempre estar lendo, e ele colocou exatamente isso. Mas olha, vamos lá, professora, as audiências são gravadas na plataforma Zoom, que é uma plataforma externa, privada, né? Que depois há um upload para o PJE Mídias, que efetivamente não é sequer o PJE, está atrelado ao PJE, né? E dentro desse PJE Mídias eu ainda posso, enquanto Estado juiz, restringir visualizações, colocar sigilo ou não nessas informações, nessa mídia digital. Quer dizer, são questões complexas, né? Bem complexas. Ai, meu Deus, perdão. E aí eu também toco nessa questão, né? Analisando, agora não mais falando de TRT1, mas falando em geral, a origem dos dados que são usados, né, para o projeto dos TRTs como um todo, também e utilizando o ChatGPT, com as planilhas trazidas pelo CNJ, foram analisados que a maioria, sim, né, dos projetos, os dados são gerados pelo próprio tribunal, mas tem dados que a origem dos dados, efetivamente, são de propriedade de empresa externa, extraída a partir de contratos firmados com terceirizados, né? Isso em projetos de IA, né? Então, isso me assustou muito, né? E também que esses dados... perdão, deixa eu passar aqui. Aqui é a planilha, efetivamente, né? Onde houve esse estudo. E algo que acho que o doutor Matheus e o doutor Ana também trouxeram, acho que, nessa questão. A quem pertence, que a questão, né, nós falamos da nação e tudo mais, né? Já refoge isso, em termos até de projeto, nós temos que ter essa preocupação. A quem pertence o algoritmo da ferramenta que é utilizada para a inteligência artificial? E aqui também é uma planilha do CNJ, que foi decodificada, e nós temos esses dados, né? Em alguns projetos, os algoritmos são, sim, dos próprios tribunais, em alguns projetos do CSJT, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas em outros de empresas, os algoritmos são de empresas privadas que desenvolvem o código e também de terceirizadas, efetivamente, né? Já se passa passo a passo disso tudo. É bem assustador, né? É bem assustador. Como eu disse, eu não traria respostas, traria mais indagações, até porque cada vez que estudamos essa temática, acho que, né, mais dúvidas temos, a verdade é essa. Em todas as minhas palestras, né, sobre tecnologia, provas digitais, enfim, inteligência artificial, eu sempre, independentemente, né, enalteço que todos
A única coisa que não façam é dizer isso não existe, né? Né? Não quero saber, porque aí é domínio, vai ser o domínio da máquina, certamente. Muito pelo contrário, né? Um dos pais da antropologia técnica já dizia que nós tínhamos que sempre recuperar a nossa condição de sujeito, né? E não ser objeto. E é isso que nós temos o grande risco agora, mais do que nunca, que ocorra, né? Se nós deixarmos a inteligência ir e nós não tentarmos dominá-la de alguma forma, né? Dentro do possível, pelo menos, né? Porque temos que ser sujeitos, né? E não objetos dessas inteligências todas. E aí, só para colocar a lenha na fogueira, eu trago uma frase que eu também tenho utilizado ao término das minhas palestras, que é a seguinte: no grande palco da inovação, onde as máquinas dançam como protagonistas, é o coração humano que deve retomar o ritmo, dominando a melodia tecnológica e reafirmando sua essência como maestro da orquestra da vida. E eu coloco aqui, eu assino essa frase, né? Que efetivamente reproduz meu sentimento, né? Bastante. E aí, se vocês, todos os ouvintes, ou quem tiver a curiosidade, existem hoje aplicativos que analisam. O Dr. Matheus, já verifiquei aqui que é bem afeto a essas questões mais né, de aplicativos e tudo mais, talvez conheça. Eu não conhecia, mas agora eu testei, inclusive, em relação a essa minha frase, e que verifica se efetivamente fui eu que escrevi, se foi o ChatGPT quem escreveu, se é um misto, ou seja, eu escrevi, ele elaborou, ele rebuscou, né? E o pior, ou seja, isso, ok, tranquilo, o pior não é isso, é você utilizar essas ferramentas e cada uma me trouxe uma resposta diferente, e só eu sei a resposta verdadeira. Esse que é o maior problema, e aí eu trago exatamente para bagunçar a cabeça de todos nós. A gente vai sair daqui com a cabeça mais quente ainda. Eu sei a resposta. Esses aplicativos, alguns disseram que era 100% Patrícia quem criou. Outro aplicativo disse que foi 50% Patrícia, 50% inteligência artificial. Outro disse que foi 100% a inteligência artificial. E aí? Isso em relação a uma frase. Imagina em relação a tudo que estamos vivenciando, né? Como eu disse, eu utilizo o ChatGPT no Turbo Plus Master, enfim, né? Aquele Master. Tem, inclusive, um ChatGPT criado dentro do ChatGPT, que é um assistente específico, que foi criado tem acho que umas 2 ou 3 semanas só que foi possibilitado isso. E como eu tenho um mentor em inteligência artificial, nós criamos. E nesse ChatGPT meu específico, dentro do ChatGPT, é enlouquecedor isso, né? Ele reproduz tudo como se fosse eu. A verdade é essa, né? Tudo dentro ainda, claro, das limitações. Mas voz, textos, como eu responderia, mas com precisão a ponto de ter sido trazida uma palestra com a minha voz, que não aconteceu, de uma forma precisa, que eu tive dúvida se efetivamente era minha ou não. Desse universo de tantas palestras, né? Aqui, enfim, né? São tantas que eu profiro, e vão para o YouTube, enfim, estão hospedadas em várias plataformas. Ele fez isso e disse, trouxe os minutos, especificamente, disse, essa palestra, o meu áudio, a voz é idêntica, com as pausas que eu dou, com os vícios de linguagem que eu tenho, enfim, igual. Eu fiquei em dúvida se efetivamente eu tinha dito aquilo e quando teria dito. Então, eu trago essas questões porque realmente nós temos que nos debruçar muito. Doutora Ana Amélia, por isso que eu quase que implorei para fazer parte dessa comissão especial do IAB, eu quando vi que existia, né, eu realmente fiquei encantada, porque é uma comissão fundamental, porque efetivamente a partir de agora nada será desatrelado da inteligência artificial, a verdade é essa. Então nós temos que cuidar muito
muito bem de tudo que está acontecendo, porque acho que a gente até já perdeu a mão, a verdade é essa. É muito assustador, é muito assustador. Então, agradeço muito a oportunidade. Acredito que tenha até bagunçado um pouco mais do que trazido informações, mas eu acho que faz parte, e agradeço mesmo a oportunidade e aqui o diálogo, né, com esses especialistas todos. Muito obrigada. Não, excelente, doutora Patrícia. Inclusive, eu também criei o meu chat ADD dentro dessa lógica do chat GPT. É fantástico, né? Você coloca todos os inputs ali prévios e Sim, sim, sim. disponibiliza como se fosse você. E as ferramentas, de fato, né? Você tem a ferramenta para verificar se é IA e tem a ferramenta para transformar a IA em mais humana para que nenhuma Isso, ferramenta que verifique que é IA pegue que é IA. Então, exatamente. você acaba tendo a IA burlando a IA, que burla a Burlando a IA. IA. A gente tem um loop aí quase que infinito, né? E até faz um diálogo com uma frase anterior, né? Que vai ter o advogado usando o ChatGPT, o juiz respondendo com o ChatGPT, o desembargador respondendo com o ChatGPT, e no final das contas é melhor a maquininha lá já fazer direto, né? Sem a nossa necessidade. Mas, de fato, eu vejo que as soluções da tecnologia, né, da inteligência artificial como ferramentas, elas podem agregar bastante para o nosso dia a dia. Elas utilizam diversos fatores, mas a gente precisa de uma regulação contundente, né, para que evite-se justamente isso, o uso indiscriminado, né, o plagiarismo por meio de IA, né, que até mesmo no meio acadêmico, no meio de palestras, de contextos que pode gerar um problema futuro, né, digamos assim. Não acho que é um problema, mas como ferramenta eu até vejo com bons olhos, mas substituindo o que é o problema, né? Igual ferramentas, igual a gente usa Word, Google e etc. Tudo bem. A questão é que muita gente acaba abusando ali das novidades tecnológicas e gerando ali um plágio, algo do tipo. Assim, eu vejo também que a IA ela vai trazendo diversos desafios, né? Como ferramenta é fantástico, mas como os impactos que ela traz na nossa sociedade no dia a dia, eles de fato vão carecer de uma análise muito mais minuciosa do que a gente tem hoje, né? E ainda vamos ter novos desdobramentos. E a gente tem implicações na parte da proteção de dados, nós todos colocamos, né? Que identificação de dados por meio de IA, utilização de dados pessoais, a influência, né, da IA na tomada de decisões, quando essa IA, os chats e etc., isso ele influenciar uma tomada de decisão de uma criança, de um adolescente, como que isso vai ficar? Né? A gente tem uma série de riscos associados, né? Além de que a gente não tem uma definição certa ainda e segura de quem é a responsabilidade. Né? Porque quando você trata de uma inteligência artificial, a gente tem N empresas por trás trabalhando, né, para o desenvolvimento. Seria dessas empresas? Seria de quem utilizou? Seria daquele intermediário que fez o prompt de comando? Igual eu e você estamos utilizando, querendo ou não, a gente deu um prompt ali, né, e ela foi direcionada. Seria nossa também? De quem é a responsabilidade no final? Né? Esse é um desafio que a gente não tem resposta ainda. Né? Eu vejo também, até com base nisso, talvez até uma linha de uma responsabilidade de quem deu o prompt. Né? Seja da empresa naquele prompt de comando inicial lá atrás, seja do intermediário que criou ali uma ferramenta utilizando o API dos GPTs da vida aí, né? Que deu um outro prompt de comando, ou até mesmo do usuário final, que deu um prompt final ali, né? Seja para gerar um deepfake, seja para fraudar alguém, etc. Então a gente tem uma transição ali de responsabilidades com base no prompt de comando, mas isso é uma opinião pessoal também, né? Acho que ainda tem muito que ser discutido, né, para criar isso. Além do uso da propriedade intelectual e das informações confidenciais, que queira ou não, para treinar um modelo de linguagem, a gente acaba passando por tudo isso. Embora existam travas, né, a gente consegue, por meio do prompt adequado, burlar essas travas e acaba chegando informações ali, às vezes sigilosas, confidenciais, proprietárias, né, enfim. N possibilidades e N dificuldades e problemas que a inteligência artificial pode gerar e que vai, querendo ou não, recair ali no judiciário, né? Para ser decidido como que vai ser, porque não tem como. A gente tem uma proposta de regulação, a União Europeia trouxe a sua proposta, já soltou sua lei, aqui no Brasil a gente tem também.
tudo por meio, claro, de uma autorregulação regulada, porque, querendo ou não, a gente precisa ter a flexibilidade para acompanhar os desdobramentos tecnológicos, mas também tem que ter a sanção, né, em caso de descumprimento. Só que, querendo ou não, acho que muito disso vai recair na decisão do juiz, né, no final das contas, né, para interpretar ali o que de fato é a situação concreta, né, e a violação concreta, porque não tem como a gente gerar uma regulação tão robusta que a gente amolde e amarre todas as arestas ali da inteligência artificial. Não tem, é praticamente Não tem nem impossível. tempo, assim, não dá, né? A Exato, regulamentação sairá e na semana seguinte tudo mudou, né? exatamente, É um exatamente. E eu problema vejo um problema principiológico, seríssimo. talvez, né? Exato, Enfim. exato. E até mesmo eu vejo que eu já vi algumas discussões em tem que abrir o algoritmo, tem que fazer o black box da IA, mas a gente tem que ser honesto também, porque isso é praticamente impossível. Primeiro que a gente tem várias repercussões, né? A gente tem a questão do black box da IA, abrir o algoritmo, a caixa preta do algoritmo. Primeiro a gente tem uma questão de propriedade intelectual, né? Abrir ali, expor uma situação, a gente acaba perdendo competitividade global. Isso é uma perspectiva de mercado, né? Mas numa perspectiva também pragmática, né? Vamos supor que a gente consiga abrir um chat GPT, o volume de algoritmos e de dados que isso implica, talvez os sistemas dos tribunais não comportem nem receber por nuvem se for fisicamente, vai trazer caminhões de dados impressos ali, e quem que vai analisar isso, né? Mas De ele é fato. perito, foi requerido Imagina um perito tendo que analisar perito tudo fazendo isso. isso. Exato. E aí tem um outro ponto, né? Nos autos GPTs ali, o algoritmo vai sendo alterado à medida que ele vai sendo utilizado, né? A cada milésimo de segundo, ele vai se reconstruindo, se readaptando, né? Então, assim, é uma missão, eu vou falar praticamente, não, eu vou falar impossível, né? De ser colocada na prática. Mas muito obrigado pelas considerações, achei excepcional. Pois é, Matheus, obrigada pela sua. Você vê que o Matheus conhece bem, né? A gente tem que aprender com ele. Patrícia, adorei, muito bom, né? Eu vi que quanto mais a gente conversa, né, Zé, mais dúvida a gente tem, na verdade. E Somos ainda bem que é assim, né? Que a gente com a dúvida é, vai se superando, vai tentando entender verdades melhor. constituídas na tecnologia não existe, né? Nós somos todos aprendizes de feiticeiro, no máximo, né? Tentando trazer aqui algo como humanização da tecnologia, né? A gente sabe que você cria um monstro, né? Ou seja, o Matheus falou agora quem vai querer programar. Será que pela regulação que vem, Patrícia e Isolde, será que a IA vai ser considerada uma atividade de risco? Não tem nenhum programador que vai querer escrever isso, né? Ou seja, na sua fala, Patrícia, aliás, veio de acordo com o tema que eu vou. Você sabe que agora nós temos, a cada 3 anos, nós temos a Conferência Nacional da Advocacia, né? Esse ano vai ser realizada agora, a partir de segunda-feira, É. no em Belo Horizonte, não é? E através até do Dr. Braulio, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, será feito um painel satélite, né, sobre a DJE, e pediram para eu falar, e eu escolhi o tema justamente esse, Patrícia, publicidade processual e proteção de dados. Então, quando você traz aquela informação de que empresas terceirizadas também têm nossos dados, né? Porque os dados não são do Poder Judiciário, os dados pertencem ao seu titular. O Poder Judiciário ele é controlador, né? E como controlador, ele tem que controlar a quem tem acesso a esses dados, né? Então, são terceiros. Então, se o algoritmo pertence a terceiros, o que eles estão fazendo com os nossos dados? Não estou falando do Poder Judiciário, não, que ele não tem o menor interesse disso. Mas todos os dados de aprendizado de máquina são roubados. E não fui eu que falei isso, não. Recentemente, não sei quem foi, uma mulher de TI falou: ó, tudo que estão usando aí é roubado. Então, por que não usar também esses dados deles, né, como plataforma terceirizada
do Poder Judiciário. Então, os nossos ouvintes, vocês veem que nós precisamos de pessoas que pensam, não é que solucione, que a solução não é tão fácil, mas que pensem. Então, pode acontecer? Pode. Então, qual é o cuidado que o tribunal vai ter? Segurança não vai ter. Com relação à contratação dos seus terceirizados em relação ao uso indevido dos dados. Nós temos dados sensíveis, né? Nós temos dados que estão sendo... Existe as resoluções, a regulação do CNJ acerca da divulgação dos dados, não é? Nós comentamos antes, né, Zé Luiz, a resolução 121 de publicidade processual, ela precisa ser revista, né? Eu lembro, para encerrar aqui, eu lembro que há muitos anos atrás, duas moças que sofreram um crime sexual entraram na justiça no TJRJ, Matheus, pedindo para que fosse retirada, que o próprio TJRJ tirasse do site a decisão em PDF com o nome dela, ou seja, com o nome das duas, contando tudo que elas sofreram, né? Então, você dá uma bugada na pessoa, você entra na íntegra da decisão que tem umas, né? Ou seja, que nada adianta uma regulação, a resolução 121, que é antes da Lei de Proteção de Dados, dizendo que dados trabalhistas, por causa da blacklist, e dados penais que possam trazer algum prejuízo ao autor, né, às partes, né, eles não sejam divulgados. Mas aí a sentença, a decisão vai pro site, né, São Luís, e o nome está lá. Então, foi muito engraçado, né, assim, curioso, porque ela entrou na justiça, no TJ, para o próprio TJ retirar do ar. Porque dá uma bugada no nome das meninas, a primeira coisa que você sabe foram todos os detalhes sórdidos que elas sofreram, que elas passaram. Eu sei que ela sumiu do ar, tá? Ela foi... Ana Amélia, me permita só fazer um parêntese aí nessa tua fala. Aqui no TRT do Rio de Janeiro, em sede de mandado de segurança, nós estamos julgando processos onde o reclamante pede para que os dados da reclamação trabalhista dele fiquem ocultos ou anonimizados. Como o PJE ainda não tem uma ferramenta que possa fazer isso, qual é o caminho lógico e natural? Colocar o processo inteiro sob segredo de justiça. Ainda que não seja um caso clássico do segredo de justiça, mas com base na própria LGPD, os trabalhadores vêm acionando o Poder Judiciário, ou seja, ele entra com uma ação trabalhista, depois ele entra com uma outra ação para que o juiz mantenha aqueles dados que ele considera sensíveis dele sob segredo de justiça, exatamente para evitar a hipótese da resolução 121, que é uma resolução de 2010. A gente está falando de uma resolução de 13 anos. A lei LGPD é uma lei de 2018 e você veja, nós estamos patinando ainda nesse tema. É isso. Agora, essa questão da anonimização foi pedido que eu falasse, eu não vou falar isso não, quem fala de anonimização é mais técnico. Eu quero levantar o problema, porque cabeças pensantes servem para isso, né? Então... Mas aí temos o projeto do desembargador da máscara. Da máscara, que está no comitê de educação. Doutora Vê, vou lhe mandar o link. É excelente. Resolve isso tudo. O projeto da máscara é um projeto que a gente está desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro, e o objetivo principal do projeto é exatamente, o nome já sugere, né? A máscara, você mascara os dados pessoais e dados pessoais sensíveis naquela ação. Ou naquela ação, na verdade, estou querendo dizer em todas as ações. Então, em razão da publicidade dos atos processuais, que é um princípio constitucional, você tem a universalidade da consulta das sentenças, por exemplo, despachos, por exemplo.
Só que com o projeto da máscara, aquele que não é do processo, quando fizer uma consulta a um documento público do processo, vai ter o conteúdo da sentença ou do despacho, mas não vai saber quem são as pessoas ou as partes envolvidas naquele processo. Ou seja, o sistema, o sistema de computador ele vai criar um PDF a partir do PDF do processo. Então, quem vai fazer a consulta vai ter a certeza de aquele documento é um documento oficial, porém, ele não é a cópia ipsis literis, se é que eu posso dizer assim, do documento do processo. Mas você vai saber que é um documento oficial do processo, porque ele vai ter a tarja lá, identificando que aquele documento foi gerado a partir de um outro documento. Esse sim, documento do processo. Perfeito. E a gente vê, né, desembargador, que as legal techs, né, o Matheus sabe mais disso do que eu, elas estão aí para isso. Tem site que chupa tudo nos tribunais, né? E cobra por uma informação que não foi ele que gerou. Tá? Então, Eles fazem os crawlers, né? Vão pegando tudo ali. pois é. Então, na verdade, a gente vê também que são empresários, né? Empresários de legal tech. Eu acho que a informação, ela tem que ter a transparência, a informação, a publicidade, ela tem que ser priorizada. Mas, como você mesmo disse, né, Luiz, que os reclamantes estão pedindo. Por quê? Porque fazem listas negras e empresas contratam essas legal techs, né, para saber, na contratação de um determinado funcionário, se ele já acionou, né, na Justiça do Trabalho a empresa que ele trabalhou. Então, é a blacklist, né? Você imagina, Ana, numa cidade como o Rio de Janeiro, ou num estado como o Rio de Janeiro, que é um dos mais ricos da nação, você ainda tem esse tipo de situação que incomoda os trabalhadores. Agora, você imagina, puxando um pouco lá para outra ponta, nos estados da federação que são menores, onde a dificuldade de você arrumar emprego já é naturalmente grande, você ainda tem esse apelo de você seguir aí uma tal de uma lista, onde aquele que acionou o patrão anterior não vai poder, ou vai perder uma chance de ser contratado pelo outro. Né? Isso é o século XXI está cheio de novidades para a gente, né? Eu vou convidar vocês todos aqui para nós escrevermos a quatro mãos um artigo sobre essa questão da publicidade também, sabe? Com certeza. Eu já aceitei. Ótimo. Patrícia e Matheus. Ô, né? Ana. Vão publicar. Eu ontem passei o dia estudando as resoluções, a fundamentação, Código Civil, CPC, CNJ, Constituição Federal, ou seja, pegando todo esse arcabouço, porque eu acho que a gente tem, na verdade, como estudiosos, a obrigação, não é, não é dar solução, mas dar um holofote para essas coisas, para ajudar as pessoas, primeiro pensar, que eu nunca tinha pensado naquilo, né? E depois, para ressaltar, para que CNJ, os tribunais pensem nisso também. Porque o juiz, além de saber direito, ele tem que julgar, ele tem que... Né? A Patrícia e o Zé Luiz estão aí por diletantismo, porque eles gostam de tecnologia, mas a gente sabe que não é sempre. Né? Mas eu não entendo nada de inteligência artificial, não, tá, gente? Só para deixar isso bem claro aí para o nosso público. Eu falei um montão de coisa aqui que eu nem sei se eu falei certo. Você falou certo, a doutora Patrícia também trouxe o fundamento. Por quê? Porque vocês estão vivenciando isso. Olha o que a doutora trouxe sobre a questão do PJE Mídias, que, na verdade, são puxadinhos do sistema PJE, né? Quanto à visibilidade. Né? É ou não é? Então, de repente, está visível todo mundo. Né? Então, assim... você está num processo de separação, a pessoa vai lá, vai descobrir que você recebeu uma indenização. É a publicidade mesmo, não existem direitos absolutos, né? Então, os princípios sempre vão ceder a sopesar esses direitos em relação ao caso concreto. Né? Mas, Ana, o princípio da publicidade das decisões
ele existe por uma razão muito óbvia, né? Para você evitar que alguém seja condenado sem o devido processo legal e que você, assim, tenha a chance de se defender. Publicidade é decisão. Isso, é isso, né? Então, a gente fala em princípio da publicidade, a gente quer evitar aquele conceito do tribunal de exceção, quando você era condenado sem saber por que foi condenado. Hoje em dia, o mundo moderno evoluiu para uma coisa diferente. Então, se a legislação ela reflete ou ela espelha uma sociedade, então essa legislação ela tem que se atentar a essa nova característica de uma sociedade que nós estamos vivendo hoje, que é uma sociedade de que ninguém mais tem privacidade. Essa é a grande realidade. Você sai na rua, você tem a câmera lá da prefeitura que vai vendo ali que você passou por aquele caminho, você mais à frente tem um radar de velocidade que você é multado porque você atravessou o limite, você entra no ônibus, você entra no transporte público, você já está sendo filmado, você vai no estádio de futebol, tem lá as câmeras de reconhecimento facial. Então, assim, nós estamos com a nossa privacidade exposta o tempo todo. Então, a gente precisa entender que a legislação precisa evoluir para acompanhar esses tempos modernos. Eu lembro de uma música acho que é Legião Urbana, que fala que o futuro não é mais como era antigamente. Então, esse é o nosso futuro hoje. Amanhã já vai ser muito diferente do que a gente está vivendo. Exatamente. Bem, estamos chegando no nosso horário. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão até agora conosco lá no canal YouTube do IAB, né? Eu acho muito bacana essa proposta do IAB de compartilhar, democratizar o conhecimento, né? Isso a pandemia trouxe. Se teve uma coisa boa da pandemia, foi isso, né? Nós temos um cardápio grande de contribuições acadêmicas e vivenciais. Todos os webinários da nossa comissão estão disponíveis no canal YouTube do IAB, né? Nós já fizemos todos os nossos eventos são sobre IA, né? Então, nós ouvimos a academia, nós ouvimos a galera de TI, nós ouvimos a galera que fala sobre o viés discriminatório da IA. Então, eu convido vocês, aos nossos ouvintes, a participarem e conhecerem o nosso trabalho. Eu vou publicar depois todos que estão aí, né? Antes de encerrar, eu queria comunicar que sabe que esse ano o IAB fez 180 anos, né? Completou 180 anos, na vanguarda do direito, há 180 anos. Então, hoje, o nosso Instituto vai receber uma homenagem no Senado Federal, na qual estaremos lá, né, Matheus, prestigiando o nosso presidente para recebimento dessa homenagem prestada pelo Senado Federal, né? Eu agradeço muito aos nossos palestrantes, a doutora Patrícia, o desembargador José Luiz, já estão convocados para escrever. Vamos fazer um artigo juntos, porque nós temos que, no mínimo, dividir essas nossas inquietações, né? Eu deixo aqui o nosso agradecimento aos nossos ouvintes do YouTube, né? E eu encerro agradecendo e passo a palavra para para as palavras finais dos nossos palestrantes. Bom, Ana, a Patrícia, vamos deixar a Patrícia, né? Eu sou mal educado demais. Patrícia, ladies first. Imagina. Não, eu até agradecia, não vou tomar mais o tempo, todos muito ocupados. Foi muito enriquecedor esse compartilhamento dessas inquietações, até apaziguo, né? Esse sofrimento diário nosso, né? Então, adorei esse convite de escrevermos a quatro, não, oito, sei lá quantas mãos. Porque acho que sedimentar e propagar isso, trazer luz, né, como a doutora Ana Amélia, e soluções, difícil, mas pelo menos luz, né, para todas essas questões e esses anseios é fundamental. Então, agradeço muito novamente. Ana,
Eu queria agradecer mais uma vez ao convite que você, Matheus, fizeram a mim. Muito feliz com poder participar com vocês aqui, tentar aprender um pouquinho mais sobre essa modernidade tecnológica aplicada ao direito, que é uma coisa que a gente não viu na faculdade, obviamente, porque nem computador tinha naquela, ou se tinha, a gente nem sabia que tinha, sei lá. Mas, enfim, nós somos personagens de uma revolução. A gente precisa entender que essas ferramentas todas elas devem ser usadas para o bem, mas sabendo que eventualmente serão usadas para o mal. Então a gente precisa estar pronto para tudo isso. Usar para o bem e saber quando é que está sendo mal usada, para a gente também poder combater. E lembrando, Ana, que ontem o próprio presidente do TSE, o ministro Alexandre, a inteligência artificial no processo eleitoral. Ou seja, há uma preocupação do uso indiscriminado disso e sabendo que ela pode ser mal usada e influenciar o resultado de uma eleição. Você imagina, se pode influenciar o resultado de uma eleição, também pode influenciar o resultado de um processo judicial. Então, quero assim deixar que a inquietação da Patrícia é a mesma minha. Imagina pontos para combater qualquer tipo de injustiça sob a ótica da justiça. Matheus, obrigada. Eu só agradecer mesmo, eu compartilho das mesmas palavras, eu acho que foi bem enriquecedor e temos muito ainda que discutir e produzir academicamente e profissionalmente para poder resolvermos todos esses dilemas, né? Muito obrigado. Bem, palavrinha mágica, obrigada a todos vocês, aos nossos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez ao nosso presidente Sidney Sanches pela força que ele dá para a nossa comissão, né? Que ele sabe como é que esse assunto de inovação é importante. Fiquem com Deus. Nossos ouvintes estagiários têm direito a 2 horas de estágio pela OAB. Já passou aqui no link o código para vocês requerer. Transmitindo agora, encerrando a nossa transmissão. Muito obrigada a cada um de vocês. Até logo. Então, gente, obrigado mais uma vez. Até logo. Obrigada, obrigada. Beijo, presidente.